Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera Magalhães, quer dizer que falar com um pastor é muito perigoso. Muito perigoso, pode oferecer risco à saúde do presidente, risco à segurança dele, da família e também até a lei de proteção de dados foi usada aí, Sardenberg, para justificar um injustificável sigilo de 100 anos no registro de acesso dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura ao Palácio do Planalto. Foi um pedido do Globo para ter acesso a quantos encontros foram, em que datas e com quais autoridades. E o GSI do general Heleno se saiu primeiro com a explicação de que atentaria contra a segurança do presidente e sua família. E depois evocou a lei de dados, lei de proteção de dados, para dizer que os dados das pessoas que entram no Planalto têm de ser mantidos em sigilo pelo poder público, pelo GSI, porque senão poderiam ser usados indevidamente, sendo que a lei de proteção de dados não tem nada a ver com isso, né, Sardenberg? Exatamente. E sendo que já há informações do próprio Planalto dizendo que os pastores estiveram lá, né? Exato, o Arilton Moura teve pelo menos 24 vezes, o outro também teve muitas vezes, tem fotos fornecidas pela assessoria de imprensa da presidência da República, deles com o presidente Bolsonaro, orando em cultos, participando de solenidades dentro do gabinete do presidente. O que a gente não sabe é se o que tem de registro cobre a totalidade das visitas, e é por isso que foi feita a solicitação, porque em nome do presidente, o ministro Milton Ribeiro, ex-ministro do MEC, disse que havia um pedido especial para que eles fossem atendidos prioritariamente na liberação de verbas do Ministério. Então você veja, Sardenberg, a gente tem um sigilo que não se justifica com base em nada, e principalmente com base na Constituição. A Constituição assegura que os atos da administração pública têm que seguir alguns princípios elementares. Um deles é o da publicidade. Além disso, para reforçar a transparência e garantir justamente que se cumpra o princípio da publicidade na administração pública, foi editada e aprovada a Lei de Acesso à Informação Pública, que garante que autoridades têm que prestar essas informações quando solicitadas. Então, o governo está driblando a Constituição e essa lei, evocando uma outra que não tem nada a ver com isso. A Lei de Proteção de Dados garante o cidadão, garante que as empresas que têm cadastros dos cidadãos não vão passar os seus dados adiante. É isso que diz a Lei de Proteção de Dados, nada a ver com dados de quem visita uma repartição pública, como é o Palácio do Planalto, e tem de deixar ali o seu registro. Além disso, a reportagem do jornal não está pedindo o CPF, nem o telefone de ninguém, está perguntando se eles entraram e saíram do Planalto e com que autoridades públicas eles se encontraram num prédio que é público. Então, não tem nada a ver, misturaram alhos e bugalhos, e eu acredito que se chegar ao Supremo Tribunal Federal, isso vai cair, porque está virando um método do governo colocar tudo aquilo que causa problema político para ele com um sigilo de 100 anos, vê se tem cabimento. E, aliás, o presidente Jair Bolsonaro é absolutamente à vontade com essa conduta, que não é algo trivial, né? Tem até o episódio de um eleitor, né, de um cidadão brasileiro, ter feito um questionamento lá no Twitter do presidente, perguntou: presidente, o senhor pode me explicar por que todos os assuntos espinhosos ou polêmicos do seu mandato você põe em sigilo de 100 anos? Existe algo a esconder? E aí o presidente respondeu assim: em 100 anos saberá, e colocou um emoji de joinha. Quer dizer, para ele virou uma coisa natural, trivial fazer isso. Não, o autor desse Twitter, ele pegou o ponto certo, quer dizer, há algo a esconder. Há algo a esconder, Sardenberg. E veja o cinismo com que o presidente da República responde a algo como isso. Em 100 anos, provavelmente ele não estará mais aqui, nem nós.
E ou pelo menos Fala o Twitter é por mais você. jovem. Fala por você. Que interesse haverá disso daqui a 100 anos? O interesse é agora, porque a verba do MEC está sendo liberada agora, provavelmente de forma indevida, usando critérios religiosos para tratar disso. Então, é tudo muito lamentável. Quem deveria agir para obrigar a que essas informações fossem prestadas é o nosso amigo de sempre, Augusto Aras. Ele é o guardião da sociedade em relações como essas. E ele não está fazendo nada, não está tratando desse assunto nem de outros com a atenção que mereceriam. Os parlamentares, que são aqueles que costumam ir ao Supremo para contrapor decisões absurdas como essas do governo, estão mais preocupados nas suas campanhas. Então vamos ver se o assunto vai acabar ficando ali ao Deus dará, sem que ninguém recorra. A gente já teve o abafa dessa CPI do MEC, que iria justamente escarafunchar, entre outras irregularidades nesse ministério, também essa questão dos pastores. E foram retiradas 4 assinaturas no Senado, a CPI está pendurada. Então, a gente tem uma campanha em andamento, com outras questões aparecendo todos os dias, e um grande ponto de interrogação quanto a como era liberado o recurso para obras e para outros convênios dentro do Ministério da Educação. Lamentável. Vera Magalhães. Obrigado, Vera. Até. Obrigada, Sardenberg. Cássia, até amanhã. A gente volta a se falar aqui nesse horário. Até mais, Vera.